com acontecimentos muito importantes, né? Vamos tratá-los passo a passo aqui. E eu diria até uma semana que define de maneira mais clara o panorama político nacional e permite o estabelecimento de coordenadas de luta contra o governo de extrema-direita, que foi instalado no país a partir de uma fraude eleitoral e que se encontra mergulhado em contradições políticas bastante graves que se acentuaram nesse princípio de ano, né? Bom, o primeiro acontecimento que nós precisamos aqui fazer uma avaliação é justamente o caso da Venezuela, né? Durante toda a semana, se a gente observar a imprensa capitalista nacional, golpista, né? Como o Jornal Globo, as redes de televisão, o Jornal Estado de São Paulo, Folha, nós vamos perceber que houve um aumento do tom que vinha sendo usado contra o governo da Venezuela, né? Os insultos aumentaram, as mentiras cresceram também, né? As bravatas aumentaram no sentido de que o Guaidó, que fugiu da Venezuela, estaria visitando todos os países para conseguir um amplo apoio de presidentes que já dão apoio para ele, né? E tudo mais. Eu acho que essa elevação do tom da burguesia em relação à Venezuela, ela mostra uma tentativa de esconder o que realmente aconteceu. A tentativa de golpe de Estado na Venezuela foi um fracasso. Diria que mais do que um fracasso, foi um fiasco, foi na realidade até um vexame político muito grande, né? Para a gente dimensionar o tamanho desse fracasso, nós temos que levar em consideração tudo o que aconteceu antes e todos os atos que foram tomados pelos diversos governos, né? Primeiramente, foi formado um cartel da imprensa internacional para fazer a típica campanha, né, da burguesia, orquestrada, organizada, sintonizada, quer dizer, uma campanha de tipo conspirativo, né, coordenada de algum centro, provavelmente o próprio imperialismo norte-americano, no sentido de criar as condições políticas, criar o clima político necessário para a invasão militar da Venezuela. Em segundo lugar, criaram a figura de um presidente fictício, que é o Juan Guaidó, né? Uma ação que foi concertada, obviamente, de antemão com os governos imperialistas, em particular o governo norte-americano, e apresentaram esse cidadão como sendo o depositário do apoio popular político na Venezuela contra o governo Maduro. Quer dizer, que o governo Maduro não teria base de sustentação. A propaganda na imprensa era de que o governo se escorava exclusivamente no exército, né? E ainda por cima, falaram várias vezes, o exército não tinha convicção de manter o Maduro. Simplesmente que havia uma operação de corrupção do governo chavista em relação aos militares, né? Esses militares seriam, assim, naturalmente pró-imperialistas e direitistas, mas estariam corrompidos por uma ação do governo chavista, que estaria dando cargos a todos. A história é um pouco complexa, né? Porque eles falam que o Maduro escolheu mais de 1.000 generais para o exército e teria distribuído cargos para todos esses generais na Companhia Estatal de Petróleo. Quer dizer, vocês imaginem, se a gente para pensar um pouquinho, o quadro que se criaria aí
dentro do país, né? Logicamente que isso aí não tem o menor fundamento, não tem nada a ver. Nós sabemos que o exército bolivariano, ele é um exército que tem uma inclinação nacionalista e de esquerda, devido ao fato de que houve uma tentativa de golpe militar na Venezuela, e essa tentativa de golpe militar foi derrotada, e isso daí custou, né, a participação na liderança das Forças Armadas de uma parcela significativa dos militares direitistas, que acabaram sendo expurgados. A campanha envolveu todo um aparato, né? Os norte-americanos envolveram o governo da Colômbia e o governo do Brasil, envolveram também o governo do Peru, né, numa operação de tipo militar. Foi formado o chamado Grupo de Lima para dar apoio, um apoio pseudo-institucional dentro da América Latina a essa operação. O Grupo de Lima foi criado para substituir a OEA, que não teve condições de aprovar essa ação. Então, como é comum no caso do imperialismo, eles criaram uma organização alternativa que parece ser a organização representativa dos estados latino-americanos, né? Bom, foi toda uma operação, muito dinheiro investido, todo um trabalho, e isso tudo desmoronou completamente no sábado, quando se colocou o problema da chamada intervenção humanitária, uma óbvia cobertura para uma intervenção militar na Venezuela, e tudo acabou fracassando de maneira total, porque do lado colombiano não havia apoiadores do pretenso presidente da República, na verdade uma pessoa escolhida pelo próprio Donald Trump, e os chavistas se concentravam lá em grande número. Foi tentada a tática das guarimbas, né, que são grupos de tipo fascista, que atacam o governo e atacam a esquerda e tudo mais. Essas guarimbas incendiaram um caminhão da chamada ajuda humanitária, e ficou por isso mesmo. A imprensa apresenta aí que o Chávez teria matado gente, teria ferido gente, teria queimado ele mesmo o caminhão, mas tudo isso daí ninguém fala, né? Mas ficou muito claro que não foi isso que aconteceu, e que a coisa toda fracassou. No final, bom, e o segundo motivo pelo qual a coisa também fracassou, segundo o indício, é que os brasileiros que tinham entrado nessa aventura política criada pelos norte-americanos, no momento decisivo perceberam tardiamente, a gente deve dizer, muito ruim para militares muito bem organizados, que têm serviço de informação e tudo mais, perceberam muito tardiamente que eles iriam entrar numa enorme fria, que eles estavam sendo jogados para um enfrentamento militar com a Venezuela, sem qualquer tipo de base para esse enfrentamento dentro da Venezuela. No último momento, se dando conta disso daí, a política brasileira dá uma guinada, eles se colocam contra a intervenção, visivelmente se colocaram contra a intervenção em oposição à ala mais ideológica, vamos dizer assim, quer dizer, a ala mais biruta do governo, e falaram que não vai ter intervenção nenhuma. No dia seguinte, toda a grande imprensa golpista, capitalista, vinha com a versão já orquestrada de que não tem que ter intervenção militar, que a intervenção militar é uma fria, etc. e tal, com toda a burguesia brasileira, os comandos militares, se retirando de qualquer operação militar contra a Venezuela. Os brasileiros, num estilo muito brasileiro, conforme eu falei aqui na vez passada, né, mandaram de ajuda humanitária uma caminhonete, que é para mostrar que, de fato, não vamos fazer nada, né,
chega com a caminhonete lá na fronteira e fala, bom, se vocês quiserem, pega, se não quiser, não pega, mas também ninguém vai brigar por causa de uma caminhonete, né? Na realidade, ficou claro que já tinha até um acordo com os militares venezuelanos para não fazer nada mesmo. É bem possível que os brasileiros entraram em contato com os venezuelanos e falaram, aqui não vai acontecer nada. Aí elementos do governo, né, Bolsonaro, que são mais agressivos, mais, como é que se diz, usam com mais ostentação a coleira que o imperialismo tem em todo esse governo, falaram de desembarque de tropas norte-americanas no Brasil, de criar uma base para atacar a Venezuela na Amazônia, tudo o que foi imediatamente cortado pelos militares brasileiros. É evidente que esse daí é um completo fiasco, que na realidade não havia condições políticas, não militares, mas políticas, para uma intervenção na Venezuela. Né? Por algum motivo, né, os norte-americanos ou criaram aversão, porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores da política internacional, ou tinha uma informação muito equivocada, o que também não é difícil de acontecer, porque a gente já viu mais de uma vez isso daí, no sentido de que o regime estava podre, estava para cair. A hora que eles tentaram derrubar o regime, já agora pela terceira vez, né, eles perceberam, ficou claro, ficou abundantemente claro que o regime não está podre, tem apoio popular, não está para cair, as Forças Armadas não vão se dividir, o povo não vai querer entregar o poder para o Juan Guaidó, etc. e tal. Né? Então, eu acho que, resumidamente, nós fizemos toda uma exposição sobre isso ontem, né? Esse é o desfecho de uma etapa, né, da permanente agressão dos norte-americanos contra a Venezuela. Nós vemos também que a Venezuela está se transformando aí, apesar de ainda ser um país capitalista, numa espécie de Cuba, nova Cuba dentro da América Latina, que os norte-americanos não conseguem controlar. Que o imperialismo, né, tivesse dificuldade de controlar a partir da década de 1960. A Revolução Cubana é uma coisa relativamente compreensível, embora até certo ponto um sintoma muito grave para o poder do imperialismo, porque finalmente Cuba é um país muito pequeno. E os norte-americanos não conseguiram invadir, tomar conta, como eles fazem sistematicamente com países da América Central e do Caribe. Né? Aquilo ali é considerado uma área privada dos Estados Unidos, e nessa área privativa, exclusiva de dominação norte-americana, os cubanos se estabeleceram desde 1959, né? Os revolucionários cubanos, e permanecem até hoje, apesar de todas as ameaças militares, tentativa de golpe, tentativa de invasão, tentativa de assassinato, etc., né? E o bloqueio comercial. Agora nós estamos vendo aí, né, que a situação venezuelana se desenvolve no mesmo sentido. É importante esse dado porque mostra, né, que a decadência, o enfraquecimento do imperialismo avança a um grau, né? E esse grau é um grau muito importante. Na Venezuela não há uma revolução como em Cuba, né? Continua existindo a propriedade privada. O país enfrenta uma série de dificuldades econômicas devido ao bloqueio, devido à queda do preço de petróleo, e mesmo assim, né, essa é a terceira tentativa de golpe e fracassa. Né? O imperialismo em geral, o imperialismo norte-americano em particular, vai ter que reorganizar sua ofensiva, né, e ver como é que eles vão fazer. Mas o fracasso é um fracasso muito importante. Né? Num certo sentido, esse fracasso ele se acrescenta
né, as dificuldades que os regimes golpistas que se estabeleceram na América Latina nos últimos anos estão enfrentando. E aponta no sentido de uma virada da situação, né? Nós estamos aqui num momento de transição e o caso da Venezuela é um sintoma bastante importante desse momento de transição.